E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Então, hoje a gente vai falar sobre atomística. Até o momento a gente sempre estava falando sobre sistemas macros, né? Sobre coisas palpáveis que a gente consegue ver como soluções e processos de separação. Agora a gente vai começar a falar sobre as pequenas partículas que formam tudo isso, que são os átomos. A atomística, então, é a área responsável pelo estudo do átomo. Os modelos atômicos são teorias utilizadas para explicar a estrutura do átomo e o comportamento da matéria. A gente tem ele iniciando lá em 1808 com John Dalton, até 1926 com Erwin Schrödinger. Sim, Schrödinger do gato, né? Se o gato está vivo ou se está morto na caixa. Exatamente, o cara da física moderna. Os modelos atômicos, então, essa ideia, na verdade, ela começou lá na Grécia Antiga, quando os filósofos já defendiam que toda matéria era composta por minúsculas, partículas indivisíveis, chamadas de átomos. O átomo ele recebeu esse nome dado por Demócrito em 308 a.C. O que significa isso? Eu vou pegar uma matéria, aqui representada pela maçã, e vou começar a porcionar ela cada vez em tamanhos menores. Até que eu chegue num limite em que eu não consiga mais porcionar essa porção. E aí, então, eu tenho o átomo. Ao longo dos séculos 19 e 20, os cientistas criaram modelos para representar o átomo, mas nenhum deles foi capaz de descrever sempre com precisão o que estava ali. E ao longo dos anos, então, foi se somando diversas teorias até chegar no átomo que nós conhecemos hoje. John Dalton, então, em 1808, teve os seguintes postulados: a matéria é composta por partículas extremamente pequenas, chamadas de átomos. Os átomos são esferas maciças, indestrutíveis e intransformáveis. Aqui agora vem um ponto bem interessante que é: átomos que têm a mesma propriedade constituem elementos químicos específicos. Isso é bem interessante. Os átomos podem se unir formando átomos compostos. Uma reação química nada mais é do que a união e a separação de átomos. Dentro de John Dalton, a gente tem três coisas que são bem interessantes, que são esses três últimos postulados. Para ele, então, o átomo era uma esfera maciça, no caso aqui para nós, essa esfera vermelha. O Thomson, então, em 1898, baseado em experimentos realizados com gases que mostravam a presença de cargas elétricas positivas e negativas na matéria, ele sugeriu que o átomo é uma esfera maciça e positiva, com cargas negativas distribuídas aleatoriamente. A quantidade de cargas positivas e negativas é igual, o que torna o átomo eletricamente neutro. O modelo ficou conhecido como pudim de passas. O pudim, então, seria esta massa positiva, enquanto que as passas seriam os elétrons, né? Desculpa. Até então, essas partículas com cargas negativas, né? Distribuídas ali dentro, tá? Então, eu teria uma massa com carga positiva e cargas negativas distribuídas, que seriam as minhas passas. Ernest Rutherford, em 1911, estudando a estrutura atômica, ele descobriu que o átomo ele não é uma esfera maciça, mas sim uma estrutura formada por um núcleo positivo, partículas positivas seriam os prótons, e rodeado então por uma eletrosfera, onde estariam localizadas as partículas negativas, os elétrons. Então agora eu não teria mais a ideia de uma massa com carga positiva com cargas negativas espalhadas, mas sim um núcleo maciço, positivo, rodeado por uma eletrosfera, onde estariam localizadas as partículas negativas. A presença do núcleo positivo indica a existência de uma segunda partícula, os nêutrons. Essas partículas neutras elas foram descobertas apenas em 1932 por James Chadwick. E por que isso é importante? Porque o que eles descobriram, né? Quando James Chadwick descobriu os nêutrons? Que o núcleo do átomo é formado tanto por prótons quanto nêutrons, e a eletrosfera, então, seria o local onde estão localizados os elétrons. Os postulados, então, do Rutherford foram: as partículas elementares de um átomo são prótons, elétrons, e a partir da descoberta dos nêutrons, eles também. Elas possuem características específicas como massa e carga elétrica e são encontradas em diferentes regiões do átomo. A maior parte da massa do átomo está concentrada no núcleo atômico
que é extremamente pequeno. A quantidade de prótons e elétrons é igual, o que faz com que um átomo seja eletricamente neutro. Rutherford, então, como ele descobriu, né, que o núcleo era pequeno e maciço e eu tinha uma eletrosfera? Ele colocou no interior de um bloco de chumbo um fragmento radioativo de polônio. A radiação que saía desse polônio, ela seguia em direção a uma finíssima lâmina de ouro. Então a radiação saía daqui e ela batia em direção a uma fina lâmina de ouro, que era cercada por um anteparo fluorescente. E o que ele visualizou nesse experimento que a gente tem no desenho ali? A maior parte das partículas alfa, né, do decaimento radioativo do polônio, seguiram a trajetória, atravessando a lâmina de ouro. Opa, se a maior parte das partículas atravessou a lâmina, quer dizer que talvez essa lâmina seja preenchida por vazios, né? Fica engraçado falar preenchida por vazios. Mas talvez essa lâmina tenha diversos espaços vazios que não estão sendo ocupados. Poucas partículas mudaram a trajetória quando atravessaram a lâmina. Uma menor quantidade de partículas foram refletidas e não atravessaram a lâmina. O que ele demonstrou com esse experimento? Todas as partículas que passaram reto, sem sofrer o desvio, que foram em maior quantidade, elas atravessaram a eletrosfera, que é um grande espaço vazio, onde os elétrons ficam, né? Já as partículas que ou sofreram um desvio ou mudaram de trajetória e foram refletidas, estas partículas, elas bateram no núcleo. Só que como foram muito poucas, quer dizer que o tamanho do núcleo em relação à eletrosfera é muito pequeno, tá? O núcleo, ele é muito pequeno em relação ao tamanho da eletrosfera. Portanto, os átomos, na verdade, digamos assim, é um grande espaço vazio. Depois, lá em 1913, nós temos o Niels Bohr, que os postulados dele são os seguintes: os elétrons giram em órbitas fixas com energia definida, conhecido como camada eletrônica. Esse termo aqui é extremamente importante para a tabela periódica. Os elétrons tendem a ocupar as camadas eletrônicas mais próximas do núcleo, que apresentam menor energia. Um átomo está no seu estado fundamental quando seus elétrons ocupam as camadas de menor energia. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um núcleo e eu vou começar preenchendo de elétrons da camada mais próxima ao núcleo e eu vou ir avançando para camadas mais externas. Ao receber energia, o elétron pode saltar de uma camada mais externa, de maior, ele pode saltar para uma camada mais externa de maior energia, tornando-se instável. No postulado anterior, ele falou que um átomo no estado fundamental busca sempre a menor energia. Então, quando um elétron salta de uma camada interna para uma camada mais externa, porque ele recebeu energia, o átomo se tornou instável. No momento que esse elétron que está na camada mais externa retornar, ele vai liberar essa energia. E essa energia, ela vai ser liberada na forma de ondas eletromagnéticas, que são a luz. Esse fenômeno, ele tem um nome específico e ele se chama transição eletrônica. O elétron, ele vai mudar, por exemplo, um elétron presente na camada K, ele vai receber uma dada quantidade de energia e ele pode saltar para a camada L, por exemplo. Quando ele retornar para a camada K, ele vai liberar essa luz. E é onde a gente vê esse efeito presente nos fogos de artifício. Os fogos de artifício, eles apresentam essa coloração devido a essas transições eletrônicas. E a coloração, ela se deve ao quê? Ao elemento utilizado na constituição do fogo de artifício. Então, cada elemento químico, porque cada elemento químico tem o seu próprio número de elétrons na camada eletrônica, cada elétron vai precisar de uma determinada quantidade de energia para fazer o salto, e ele vai devolver essa quantidade de energia na forma de luz. E por isso que
cada elemento químico emite uma determinada cor, porque cada um dos elétrons desse elemento químico precisa de uma determinada quantidade de energia. Então a gente tem, por exemplo, o lítio ali, que é extremamente vermelho, enquanto que a gente tem o cobre, que é verde, e o césio, que é roxinho. A transição eletrônica, ela é um fenômeno físico lindo demais, tá? E ela é uma explicação muito boa do que o Niels Bohr fala de que os elétrons, eles têm posições definidas e eles sempre buscam o estado de menor energia. Aquela pequena revisão, então, do modelo atual atômico cobrado pela química, não a moderna, quando a gente fala daí de Schrödinger, né? Mas a ideia de que o quê? Nós temos de forma resumida o núcleo, que ele é pequeno e maciço, onde estão presentes os prótons e os nêutrons, né? Os nêutrons não têm carga, os prótons são positivos, e os elétrons estão organizados, então, na eletrosfera. E a eletrosfera, né, camada eletrônica, é formada pelos seus orbitais. Os prótons são carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons são cargas negativas localizadas na camada eletrônica. Essa imagem aqui eu acho fantástica. Ela é uma estampa de uma camiseta e eu achei incrível e sensacional como eles fizeram, né, os desenhos dos avanços dos modelos eletrônicos. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre atomística e alguns detalhes importantes. Se tu tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu sempre tô de olho. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Eu te vejo na próxima aula. Tchau!